Recomeço sem virtude é só empolgação com prazo de validade. Esse canal fala sobre recomeços e como se manter em uma busca constante pela nossa versão mais virtuosa. Aqui, o caos não é desculpa, é um campo de treino. E no episódio anterior, nós discutimos as vantagens de colocar o estudo da filosofia na nossa vida. E que isso não precisa ser algo distante, chato ou complexo. Afinal, refletir sobre a vida é para todos. E foi através dessa reflexão que nós fizemos que nós entendemos um dos pontos principais que a filosofia traz ou nos entrega como grande sabedoria de vida, que é lapidarmos as nossas virtudes. E justamente esse será o assunto que nós vamos iniciar hoje. Então nós começamos, a partir deste episódio, uma saga de 3 episódios que nós vamos abordar esse tema das virtudes. Vamos nessa! Mas não num tom professoral, como alguém que vai ficar listando um monte de qualidades bonitas aqui, mas a ideia aqui é entender o que sustenta um ser humano em pé quando a vida começa a nos apertar, quando o nosso ego começa a ser testado. Quando a nossa fase de recomeço, ela deixa de ser só uma teoria e começa a virar uma prova prática. Então segue firme aqui, porque a coisa vai ser bem interessante. Quando eu tive a ideia de fazer um episódio para falar sobre virtudes, eu entrei numa linha de reflexão que ela foi mais ou menos assim. Se eu pudesse escolher somente 3 virtudes que seriam as virtudes mais fortes que eu incorporaria no meu caráter, ou seja, que eu trabalharia com mais afinco, quais seriam essas 3 virtudes? E aí, pensando nisso, me surgiu a ideia de criar 3 episódios, ou seja, dividir esse episódio aqui para falar de virtude em 3 partes, onde na primeira parte eu vou dar uma visão geral de como que eu enxergo as virtudes e trazer a primeira virtude, que eu acho mais importante, não mais importante, mas a que eu escolhi. Depois, em cada um dos outros 2 episódios, eu vou trazer mais uma virtude, completando então as 3 virtudes que, na minha opinião, são as virtudes mais importantes para o recomeço e para, na real, qualquer empreitada que a gente quiser ter na vida, entrar numa empreitada nova, eu acho que essas 3, elas são a base, elas são fundamentais. Para a gente começar, então, a trocar essa ideia sobre virtudes, eu queria evocar aqui o espírito da maiêutica do nosso estimado e querido humano Sócrates, que é algo mais ou menos assim. Ele dizia que a educação educa é ótimo, mais por aquilo que ela tira do que por aquilo que ela dá. Todo o ser humano, por possuir a condição humana, ele tem dentro de si a capacidade de desenvolver valores, de desenvolver virtudes, de adquirir sabedoria. Só que essas qualidades, elas se encontram numa camada mais profunda da gente. E para a gente conseguir acessar elas, a gente precisa tirar a alienação da nossa mente, para que daí sim a gente consiga fazer aflorar essas qualidades. Só que isso só se dá quando a gente consegue reduzir o apego que a gente tem pelos caprichos da nossa personalidade, aliado com um pouquinho de humildade de querer aprender também. Com isso, eu quero dizer que antes da gente começar a querer aprender sobre virtudes e colocar elas à prova na nossa vida, a gente tem que largar de mão a prepotência de achar que a gente sabe mais do que a gente realmente sabe. E entender que essas virtudes que a gente está querendo desenvolver, elas vão bater forte no nosso ego. E a consequência disso é até machucar a visão que a gente tem sobre nós mesmos. Virtude não é um discurso, é o caráter em movimento. Às vezes, quando a gente começa a estudar, né, e mergulhar fundo em uma virtude que a gente gostaria de desenvolver, ela faz a gente perceber que a gente não é esse ser bonzinho, iluminado, super justo, honrado, que a gente achava que era. Por mais que seja horrível, mas isso faz parte. Infelizmente faz parte. Inclusive, este que vos fala quebrou a cara quando começou a fazer esse tipo de estudo. Por isso que eu tô dando um aviso aqui.
Mas olha que legal. Tá tudo bem, não tem problema se sentir assim. Inclusive, a gente não deveria se sentir culpado por estar se sentindo assim. Muito pelo contrário. Quando a gente estuda uma virtude e percebe que a gente não é essa pessoa maravilhosa que a gente pinta dentro da nossa cabeça, na verdade, é o primeiro passo para a gente começar a se tornar uma pessoa melhor, para a gente construir uma versão melhor de nós mesmos. Ah, bom, então assim sim. Para que a gente atinja determinado destino, é imprescindível a gente saber onde é que a gente está. Eu acho libertador você poder estar errado algumas vezes e reconhecer isso numa boa. Entendi o recado. E eu sei que é difícil lidar com isso em um mundo de internet onde todo mundo é o doutor fodão, que tá sempre com a razão, que sabe tudo e nunca erra. Que são os mestres do debate e que precisam ficar segurando esse personagem, sustentando ele, pra nunca se sentir errado ou contrariado. Nossa, só de falar isso aí já dá uma canseira. Mas é como diria o Mago Merlin, o primeiro passo para a sabedoria é admitir a própria ignorância. Dito isso, eu acho que o próximo passo é entender que para a gente desenvolver uma virtude, a gente precisa, vamos dizer assim, estar gestando essa virtude dentro de nós. Porque como uma pessoa que não está grávida, ela não consegue dar luz, uma pessoa que não tem vontade, que não tem no seu profundo, no seu íntimo, realmente vontade de se tornar alguém melhor, ela não vai conseguir desenvolver essa virtude. Ela não vai achar essa força dentro de si. E essa vontade, ela não vem do nada. Ela vem de um esforço e de uma busca sincera. Guarda essas palavras. Não há sabedoria sem mérito e a cada sacrifício, uma nova sabedoria alcançada. Qual a origem, então, da palavra virtude? Eu acho que esse é o melhor caminho para a gente começar a pensar sobre esse assunto. No grego antigo, a palavra arete era usada para virtude, que significava algo mais ou menos como excelência, habilidade, cumprimento de um propósito. E esse conceito, ele abrangia tanto excelência física, como uma força, ou uma excelência moral, como a sabedoria ou como a coragem, por exemplo. E a definição de arete, ela foi evoluindo ao longo do tempo, começando com esses ideais mais heróicos e aristocráticos, mas posteriormente ela foi ganhando um sentido mais amplo de excelência humana e mais amplo de moral, como é bastante explorado até pelos filósofos o Platão e o Aristóteles. Virtude, por sua vez, vem de virtus, que é algo como força, potência, coragem. Ela deriva de vir, que é algo como homem ou varão. Então ela está muito associada a essa excelência guerreira, essa coragem. E mais tarde ela começa a ser associada então à excelência moral, de caráter, esse hábito de praticar o bem, né? É notável que, observando a etimologia da palavra virtude, a gente consiga perceber que ela tem o sentido de trazer o melhor do ser humano de dentro para fora, onde as suas ações elas refletem o mais alto grau de excelência moral. Nas palavras do mano Marco Aurélio, na sua obra Meditações, vigia para te conservares simples, bom, íntegro, digno, sem afetação, amante da justiça, devoto dos deuses, benevolente, terno com os teus familiares, firme com a referência prática do que é decente. Resumindo então, de um modo bem simples, virtude é a disposição firme, é o hábito, é a força de caráter para agir de maneira correta, sempre focando a excelência moral e o equilíbrio nas nossas ações. Falando no nosso bom e velho português, é transformar ações corretas em um modo de vida. Uma vida que vale a pena ser vivida, ela é construída com base em fortes virtudes. Uma sociedade mais justa para todos, ela é construída por líderes que são virtuosos. Um mundo melhor, ele só é possível através da junção das virtudes de cada um de nós. Como diria o mano Aristóteles, excelência não é um feito, é um hábito.
Nesse ponto, eu acredito que a gente já conseguiu entender, então, um pouco do que é a virtude e qual é a importância dela na nossa vida. Mas eu acho que ainda é legal a gente explorar o que de fato eu ganho sendo uma pessoa virtuosa. Por que buscar virtudes? Tá com brincadeira? Tá com brincadeira? Parece óbvio, mas para muitos não é. Eu sei exatamente o que quer dizer. Ser mais virtuoso não é você se tornar um santo. Na verdade, é ter mais poder de direção sobre a própria vida. No dia a dia, tu vai conseguir ter mais clareza sabendo o que é o certo e o que é melhor pra ti e pras outras pessoas. Tu ganha, e muito, estabilidade emocional não sendo sequestrado pelos teus impulsos e pelos teus desejos. E também, claro, as virtudes elas vão te entregar consistência moral. Em outras palavras, é fazer o que precisa ser feito mesmo sem ter uma motivação egóica. Tu sofre menos com o caos do mundo e tu consegue ter mais clareza de como agir dentro dele. E a virtude também ela te entrega, vamos dizer assim, um guia mais seguro de como perseverar na vida em meio a tantas ideias distorcidas e a tantas fantasias que o mundo acaba impondo sobre a gente. O Mano Aristóteles, ele dizia que a virtude ela é um meio entre excessos e faltas. Encontrar equilíbrio. Uma espécie de equilíbrio inteligente nas nossas ações e nas nossas emoções. Não uma vida perfeita. Virtude não é sobre evitar os confrontos da vida, mas é agir com sensatez quando tu for lidar com esses confrontos. Já puxando aqui uma visão mais estoica, que eu particularmente amo, o Mano Marco Aurélio, ele resume essa questão da virtude numa pancada bem simples. Oi? Pare de discutir o que é ser bom e seja. Eu até lembrei agora uma parte do jogo, aquele God of War, que o filho do Kratos, ele comete alguns erros e fica pedindo desculpa. E daí o Kratos fala assim pra ele, pare de se desculpar e só seja melhor. E só pra complementar, assim, ainda dentro desse pensamento estoico, falando de virtudes, o Mano Epicteto, ele defende uma ideia mais ou menos assim, que a tua paz, ela cresce quando tu começa a focar sobre o que tá no teu controle. E a virtude, ela não deixa de ser isso, né? A virtude, ela é o autocontrole aplicado. Um filme que eu lembro que retrata muito bem essa questão da virtude e tem tudo a ver com essa temática que eu tô puxando aqui, estoica, é o filme do Gladiador, aquele lá de 2000. O arco do protagonista desse filme, que é o Maximus, que depois torna-se o Gladiador, ele traz muito forte isso. Depois que tudo é tirado do Maximus, mesmo cercado de dor, de humilhação, de muita violência, de muito ódio, na verdade, jogado contra ele, mesmo assim, ele é um cara que continua agindo por honra. Ele tem essa disciplina e um senso de dever. Ele não controla o caos que tá ao redor dele, toda essa desgraça que ele tá vivendo, mas ele continua controlando até o fim quem ele decide ser por dentro, quem ele escolheu ser. Isso é forte porque justamente o Maximus, ele tem a virtude como a direção. Então, ele consegue ter a liberdade de, mesmo estando preso, se tornando um escravo, tendo que lutar como um gladiador, ele continuar escolhendo que tipo de pessoa ele vai ser. Qual é a virtude que vai continuar guiando o caminho dele. Eu percebo que em vários momentos da vida, a gente vai passar por situações e parece que a gente está sendo impedido de crescer. Parece que tem alguma coisa que está nos travando. E eu acho que nesse momento, a gente precisa olhar o que é esse obstáculo, o que é essa coisa que não está deixando a gente ir para frente e procurar a virtude que é o contrabalanço disso. Então, eu não tô conseguindo ir pra frente porque eu sou um cara que estoura muito rápido, eu não tenho paciência, eu não consigo lidar com as pessoas que têm um nível de maturidade muito baixo. Então, eu começo a buscar qual é a virtude que vai me ajudar a combater isso. Eu preciso ser mais paciente, talvez. Então, eu vou começar a treinar a paciência. E pode ter certeza que quando tu colocar essa ideia na tua cabeça, quando tu tiver essa percepção,
tu vai ver que a vida vai te dar muitas oportunidades de treinar. Muitas mesmo. Posso fazer isso o dia todo. Só que, quando tu tá com essa ideia, ao invés de cair nessas situações e estourar como tu sempre foi, por tu tá com a ideia na mente, cara, beleza, eu quero ser mais paciente. Essa situação, ela tá me tirando a paciência. Então é a vida me dando a oportunidade de treinar. Então eu não vou mais cair naquela raiva que é o meu automático. Eu vou começar a prestar atenção nessas situações. E eu acho que esse é o trabalho da virtude. Essa é a vantagem de tu escolher uma virtude e perseguir ela. Acho que sim. Eu quero só fazer um break aqui pra eu te trazer um fato interessante. Peraí. Tempo! Curte só. Quando eu tava escrevendo esse episódio sobre virtudes, eu esbarrei na etimologia da palavra culto. E olha que interessante o que eu percebi. Se eu te perguntasse o que é um ser humano culto, eu aposto que tu ia me dizer: é um cara muito inteligente, que gosta de ler bastante, que aprecia bons livros, que ele é detentor de muito conhecimento. Mas, na verdade, o que eu percebi é que não é bem isso. Culto, ele deriva da palavra cultus, que tem a mesma raiz de cultivo, cultivar. Ou seja, culto é aquele que tem a capacidade de cultivar. Cultivar conhecimento? Não só isso, mas é cultivar bem o seu caráter. Aquele que trabalha para manter as coisas boas e rejeitar as coisas que são ruins. Aquele que cultiva no seu caráter as melhores virtudes, aprende elas e principalmente coloca elas em prática. Eu não sabia disso, é verdade? Será que na nossa sociedade faz mais diferença o culto, aquele que detém um monte de informação, ou o culto, aquele que praticou a virtude, que se colocou à frente, que teve a iniciativa de tomar a dianteira pelo bem maior de todos? Puxa, eu não sei não. E por que eu falei tudo isso? É que com esse gancho, eu quero então trazer agora, finalmente, a primeira virtude que eu considero uma das 3 principais para quem tá numa jornada de recomeço, que é a virtude da coragem. Aqui tem coragem. Eu tava estudando sobre virtudes através do livro do Eduardo Casarotto, que é o Manual de Desenvolvimento Humano em Virtudes. E olha só que interessante. Eu cheguei num capítulo que se chamava Perseverança. E eu tive a percepção de que o Eduardo Casarotto, ele trata a perseverança quase como se fosse uma irmã siamesa da coragem. Porque perseverança não é só aguentar firme. Ela é uma coisa bem mais prática. Ela é ter iniciativa, é ter proatividade, é estar em movimento. Na verdade, é ter coragem de fazer o que precisa ser feito, mesmo sem ter o cenário perfeito. E aqui vem um tapa honesto. Tem muita gente que fica reclamando e se justificando. Ainda não dá. Falta isso. Não é o momento certo ainda. Essa é a sua desculpa? E o Casarotto, ele chama isso do que é. Muitas vezes, a mente tá tentando achar uma desculpa bonita para não se fazer o que precisa ser feito. E quando fica difícil, você procura alguma coisa para culpar. Ela tá tentando achar uma desculpa sofisticada para fazer com que a gente se mantenha parado. E aí o livro bate numa tecla que eu achei forte. Não espere o melhor momento para começar. Comece. Não precisa ser o maior, não precisa ser o melhor. Começa pequeno, mas começa agora. Juro por Deus que vou. Porque, no fundo, coragem não é não sentir medo. Até uma pessoa mais brava, mais dominante, ela pode estar cheia de medo por dentro. Medo de fracassar na sua empreitada, medo da opinião que os outros vão ter sobre ela, medo de tentar e não conseguir, medo de não ser competente o suficiente. E aí o que a pessoa faz? Ela trava e não começa. Cara, e o livro traz um ponto que eu achei muito cirúrgico. Tem gente que é tão orgulhosa que já quer ser o melhor antes mesmo de começar a praticar. Não faz sentido essa merda! Ela quer ter título, ela quer ter reconhecimento, ela quer garantia. Só que a vida, ela não dá garantias. Ela nunca deu, na real.
A coragem que o recomeço exige é justamente fazer as coisas sem ter controle total. Não dá pra saber como que vai acabar, mas o seu dever é começar. Como diria o nosso querido e amado Chico Xavier, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. E aqui entra uma sacada que eu gostaria que você guardasse com carinho. Coragem tem parceria direta com aceitação. Quando a pessoa que quer controlar tudo, ela percebe que ela não tá no controle, ela desanima, ela paralisa e ela larga. Já a pessoa que aceita a instabilidade da vida e mesmo assim ela continua em movimento, essa pessoa é difícil de segurar. Se as coisas derem errado, aceitação. Se tiver que tentar de novo, perseverança. Isso, meu amigo, é coragem aplicada na prática. Agora eu quero trazer uma ideia sobre coragem de um jeito bem simples. Coragem não é só um discurso bonito. Na verdade, ela é uma decisão repetida. É tu olhar pro teu medo e dizer assim, beleza, eu te vi, mas eu vou continuar mesmo assim. Porque todo recomeço, que também é um começo, exige uma postura. Você vai errar, você vai ajustar, você vai até apanhar um pouco da vida, mas você vai continuar. E o livro fala algo que é bastante óbvio, mas eu assino embaixo. Se você não iniciar algo, você não melhora naquilo. Não me diga! Não existe evolução sem início. Lembra o que eu falei antes, não existe sabedoria sem mérito. Ah, mas isso aí é papo de meritocracia. Nesse caso específico, sim. O livro ele traz alguns questionamentos como uma forma de exercício para tu praticar a coragem e a perseverança. E são exercícios bem interessantes, só que eles são várias listas. Listas dos teus pontos fortes, lista dos teus pontos fracos, listas dos teus momentos de fracasso na vida, lista dos teus sonhos, lista dos teus talentos. Porra! Tudo isso? Mas eu fiz aqui uma livre adaptação para que esse exercício fique um pouco mais simples, caso tu tenha interesse de tentar. Te liga, o que eu tenho em mente então? Você vai escrever 3 desculpas que você tem usado para não começar algo ou não continuar algo que você deveria estar fazendo. Que são aquelas desculpas clássicas, né? Tipo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não tenho talento para fazer isso. Agora tu olha para essas desculpas e tu se pergunta, mas com toda sinceridade, isso é um fato ou é um medo disfarçado? E aí tu escolhe uma coisa que tu esteja evitando de fazer por causa dessas desculpas e começa a fazer a versão mínima dela, mas começa hoje. A versão ridiculamente mínima dela mesmo, assim. Por exemplo, eu quero começar a criar conteúdo. Então, tu pega e escreve 10 linhas. Eu quero começar a treinar. Então, tu faz uma caminhadinha de 10 minutos. Eu quero começar a estudar. Então, tu vai estudar 15 minutos, mas com foco total no que tu tá fazendo. Porque, na real, a coragem, ela não nasce do pensamento. Ela nasce de tu colocar o corpo em movimento. Quando eu fiz esse exercício, me trouxe uma clareza de que sim, tem fatos, e isso não dá pra negar, mas também tem muita desculpa disfarçada de fato. E eu percebi que é essas aí que predominam. Essa é uma teoria interessante. A nossa mente, ela é safada quando ela tá com medo ou preguiça. E eu percebi que lá no fundo, bem no fundo... Porra! Eu podia sim fazer uma ação mínima pra começar a fazer algo que eu tava adiando. O que tava me faltando mesmo era coragem. Foi o que eu pensei. E eu achei interessante também que nesse capítulo do livro, o Casarotto, ele traz algumas afirmações que ajudam a gente a reforçar essa coragem que tem dentro da gente. Porque ela mora lá dentro da gente. A gente só às vezes não tá conseguindo despertar ela, colocar essa coragem em movimento. Então eu peguei e fiz um bem bolado das 4 que eu achei as mais poderosas, vamos dizer assim.
pra gente poder ficar olhando pra essas afirmações e repetir ela durante alguns dias. Melhor seria pra sempre, na real. Que são: eu aceito que nem tudo vai dar certo de primeira. Eu continuo em movimento. Eu aprendo com os meus erros. Eu sou perseverante. E aí tu fecha com: a coragem não é um evento, é um treino. Então, meu caro agente do destino, se você tá em uma fase de recomeço, guarda essa chave. Não é sobre não ter medo, é sobre não parar. É como diria o virtuoso William Wallace em Coração Valente: muitos homens morrem, mas poucos homens vivem. E viver de verdade quase sempre começa quando a gente escolhe a coragem. E agora eu quero saber de você, agente do destino. Você tem buscado as virtudes? Você sequer pensa sobre elas? E a coragem, ela tem sido a sua aliada? Deixa aqui nos comentários para eu saber como que tá sendo a tua busca e qual é o teu jeito ou a tua dificuldade em colocar as virtudes em ação. Esse vídeo falou contigo, curta ele. Eu te convido a se inscrever aqui no canal Folha ao Vento para te continuar com nós nessa saga. Faça parte aqui da nossa Ordem dos Agentes do Destino, que é esse movimento poético que estamos fazendo aqui, de pessoas que buscam, através do autodesenvolvimento, tornar a sua vida e, por que não, a sua jornada de recomeço uma jornada mais gloriosa. No próximo episódio, a gente vai falar de uma virtude que meu irmão e minha irmã, sem essa daqui, é difícil chegar em algum lugar de esclarecimento na vida. Sem essa virtude, você não consegue nem chegar perto das outras. Quer saber que virtude é essa? Cola comigo então aqui no canal. Ativa o sininho, porque assim que sair a parte 2, o YouTube vai te enviar uma notificação e você vai poder lá conferir já de antemão. Eu agradeço você que chegou até aqui. Você foi um verdadeiro guerreiro. Você foi uma verdadeira guerreira. Mano, tu é um guerreiro. Eu desejo uma ótima semana pra vocês. Eu espero que vocês coloquem as virtudes agora em pauta na vida de vocês e pratiquem elas principalmente. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado.